Fala galera da Royal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre Jetta TSI 1.4, a primeira versão que saiu de 2015 até 2017. Eu não vou falar do facelift que foi feito em 2018 em diante, é mais para o modelinho mais antiguinho aí, antes desse último facelift. Mas antes da gente começar a falar sobre esse carro, não esquece de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo. Pessoal, isso ajuda bastante a gente ganhar mais relevância, poder trazer mais conteúdo como esse para vocês. Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner, sou sócio fundador da Royal Motorsport, uma pequena oficina mecânica de bairro em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. Estou acostumado a trabalhar aqui com Audi, Mercedes, BMW, Land Rover, trabalho muito com Volkswagen Jetta, então posso dar minha opinião sobre esse carro, um pouquinho mais de embasamento para vocês. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho da nossa oficina, acessa @oficinaroyal lá no nosso Instagram. Vamos começar a falar sobre o carro em si. O que eu posso dizer sobre o Jetta 1.4 TSI? É um bom carro, é muito confortável, tem um desempenho legal. Ele entrou para substituir a versão Comfortline 2.0 mais antiguinha, que era a versão custo-benefício. Muita gente até brincava dizendo que era um Santanão mais moderno. E não deixa de ser meia verdade, tem muita diferença dele para o Santana, a configuração do motor, mas assim, a mecânica 2.0 era muito simples e entregava pouco desempenho para um carro do top do Jetta. Ainda mais quando você comparava o 2.0 8 válvulas com o 2.0 TSI, eram dois carros totalmente diferentes. Suspensão independente na traseira, o carro tinha... O 2.0 TSI tinha muita potência, um torque absurdo, um carro muito rápido, e o 2.0 aspirado ele era um carro tido como manco, um carro fraco, com desempenho deficiente. A versão 1.4 que entrou no lugar resolveu esse problema. Os 150 cavalos são mais do que o suficiente para a carroceria do Jetta. Não é nenhum avião, não é comparável ao TSI 2.0, mas os 150 cavalos deixam o carro bem ágil, com um desempenho condizente com a categoria. Se você pegar os principais adversários das outras montadoras, ele vai ficar mais ou menos ali parelho aos carros 2.0 16 válvulas aspirados, como o Civic, Toyota Corolla. Por mais que os aspirados tenham um pouquinho mais de potência declarada ali em alguns casos, você tem mais torque nesse 1.4 turbo. E duas coisas interessantes, você tem a opção de câmbio manual nesse carro e você tem o câmbio Tiptronic. Um grande problema da Volkswagen está associado ao câmbio DSG. É verdade que o DSG de embreagem seca é muito problemático, aquele do Golf TSI, ainda bem que a Volkswagen não colocou esse câmbio nesse carro, ele já partiu direto para o Tiptronic. Em compensação, o DSG 2.0, que tem uma fama de ser mais robusto, um câmbio melhor, também ele tem um ciclo de manutenção. A mecatrônica do câmbio automatizado, dupla embreagem, geralmente é muito cara. Quando dá problema, fica muito caro fazer a manutenção, trocar as embreagens, fazer a troca da mecatrônica, é mais complexo. O câmbio Tiptronic, ele, digamos assim, costuma dar menos dor de cabeça, desde que você faça as manutenções corretamente nele. É um câmbio que você vai ter que fazer revisão nele aí com 50, 60 mil quilômetros, faz a troca do óleo e do filtro do câmbio. Se você fizer isso constantemente, esse câmbio tem a possibilidade de você rodar uns 200, 300 mil quilômetros sem ter que necessariamente desmontar ele, fazer uma manutenção mais invasiva. O DSG, mesmo de embreagem úmida, o do 2.0 TSI, quando chega aí perto de 120 mil quilômetros, você tem que fazer a troca das embreagens, o custo é alto, a mão de obra é cara, então você substitui isso daí por uma revisão no câmbio, acho que vale bem a pena.
O motor em si desse carro é o da família EA211, a mesma família do Up TSI, do Volkswagen Polo. Então é a mesma família daquele motor 1.0 turbo 3 cilindros, ele só tem um cilindrinho a mais. Então isso daí quer dizer que kit de correia dentada serve de um motor para o outro, vai ter muita peça ali que você vai intercambiar com carros mais simples, como o Volkswagen Gol, Up, que são mais baratos. Isso ajuda a diminuir o custo de manutenção do carro. É verdade que não é tão baratinho quanto o antigo EA111, mas fica um meio termo entre o 2.0, agora que é o 2.0 TSI, o EA888 tem a manutenção muito mais cara do que o EA111. Ele não é tão baratinho quanto o 2.0 8 válvulas antigo, mas ele é um carro que entrega uma economia de combustível melhor, um desempenho melhor, então compensa sim você fazer um upgrade se você tiver um Jetta 2.0, partir para 1.4 TSI. Se você tiver aquele 2.0 8 válvulas mais antigo, compensa você pegar um carro um pouquinho mais novo com esse motor 1.4. A manutenção dele tem alguns pontos que são mais caros. Por exemplo, o sistema de injeção já é injeção direta, então se der um problema num bico injetor, numa bomba de alta pressão, ele tem um sistema de water cooler ali na admissão. É uma coisa que você tem que ficar atento caso o carro consuma água, ele pode estar furado. Tem muita gente que começa a ter um consumo d'água, não sabe o que está acontecendo, o carro começa a trabalhar mal e por muito mecânico não conhecer bem, acaba condenando o motor, achando que é junta de cabeçote que está dando passagem de água. Não é só o water cooler. Então é muito importante você sempre dar a devida atenção no sistema de arrefecimento desse carro, principalmente por conta dessa questão. Então você tem um conjunto aí de motor, assim, não dá para dizer que é o mais robusto do mundo, porque assim, os carros mais modernos eles são cada vez mais frágeis, mas não é um motor que vai viver te dando dor de cabeça. A manutenção dele não é tão cara quanto a do 2.0, entrega um desempenho satisfatório, não é o top do top, mas é um desempenho bem condizente com a categoria. Se você fosse pegar um carro aspirado 2.0, 2.4, está mais ou menos dentro da faixa, ele tem um desempenho legal. Muita gente reclama do câmbio, o câmbio não é tão rápido quanto o DSG a troca é mais rápida, é verdade, mas ele dá menos manutenção, menos dor de cabeça, então eu acho que isso compensa o custo de manutenção ser um pouquinho mais baixo, compensa. Então, assim, é um carro muito bom, a suspensão dele é uma suspensão de um carro sedã médio, não é de ficar dando tanta dor de cabeça quanto um francês, por exemplo. Se você for pegar um C4 Launch, a suspensão do C4 é mais frágil do que a do Jetta, mas não dá para comparar com a suspensão do Golzinho, por exemplo. É um carro que você tem que ter um certo cuidado, um perfil de pneu mais baixo, uma roda maior. Então, é um carro que se você tiver carinho, cuidado com ele, você não vai ter muita dor de cabeça. A faixa de preço dele vai variar aí entre 60 e 95, 100 mil reais, os melhores exemplares. Se eu tivesse que comprar um carro desse, eu compraria com algo em torno de 50 a 60 mil quilômetros. É quando você vai começar a entrar no ciclo de manutenção, fazer uma revisão no câmbio automático. Se o cara rodava muito, com muito cuidado, daqui a pouco você vai ter que fazer uma suspensão. Agora, pegar um carro já com 120, 150 mil quilômetros, ele já está com uma quilometragem um pouquinho mais avançada. Se ele deixou de fazer as manutenções no tempo correto, agora você vai ter muita manutenção para fazer para deixar ele em excelente estado. Então eu acho que uma quilometragem boa aí seria algo em torno de 60 mil quilômetros. Ficar atento que esse carro ele tem correia dentada, então não é igual o 2.0 corrente de comando. Quando bater ali 80 mil quilômetros, para na oficina, pede para um bom profissional fazer a troca da correia dentada para você não ter dor de cabeça, revisa o câmbio, não vai te dar problema. E ainda por cima, para quem quer um carro mais custo-benefício, com menos possibilidade da dor de cabeça, você pode pegar
a um câmbio manual que, assim, tira um pouquinho do conforto em relação ao automático, mas a embreagem é bem mais simples, quase não dá manutenção nenhuma. Eu não diria que chega a ser um ponto decisivo. Se você quer ter um carro confortável hoje em dia, com um bom desempenho, você pode pegar o câmbio automático sem medo de ficar te dando muito problema, muita dor de cabeça. O câmbio manual ele é um pouquinho mais custo-benefício, produz uma esportividade um pouquinho melhor, mas o câmbio automático não deve muito nessas questões também. Então, vai mais da sua prioridade. Se você prioriza esportividade e um custo-benefício maior, procura uma versão manual. Se você prioriza mais conforto, uma direção mais agradável, pode pegar o câmbio automático, o Tiptronic, sem problema. O câmbio é muito bom, não vai te deixar na mão. Então, essa é a minha opinião, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O carro é muito bom. Se você for comparar com os carros da mesma categoria, do mesmo valor aí, ele está numa condição bem vantajosa. Só prestar atenção no estado de conservação do carro, se as manutenções foram feitas corretamente, se não tem nada atrasado para você não se arrepender. Tem muita gente que fica falando, ah não, é bomba e tal, não sei o que. Olha, eu vou ser bem sincero, nenhum carro hoje em dia a manutenção é barata, todos eles são caros. Por isso é importante você fazer uma boa compra, você levar alguém que tenha um bom entendimento para fazer uma avaliação do carro antes de você fechar negócio. Tudo vai ser a questão de você comprar um bom carro e manter ele. Tem muita gente que pergunta, pô Wagner, então é um carro bom para eu botar no Uber? Eu não colocaria um carro desse no Uber, por causa da questão da mecânica ser bem mais cara. Por mais que você possa pegar um Uber Black, eu acho que não compensa. Aí vai para um carrinho mais básico, talvez um Corolla, mas se for para uso pessoal, você roda assim algo em torno de 10 a 15 mil quilômetros por ano, vai ser um carro que vai te servir muito bem, provavelmente não vai te falir, não vai te quebrar se você fizer uma boa compra e mantiver ele. Então, essa é a minha avaliação, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.